mais uma vez aqui na presença do Altíssimo. Queria deixar uma passagem muito maravilhosa. Hoje pela manhã, o Senhor, quando eu saía da minha casa, o Senhor estava ministrando no meu coração e eu queria dividir essa ministração com você. O Senhor, durante muitos anos, Ele tem sido o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é tudo para mim. Ele é o meu fôlego de vida. Nele eu tenho encontrado esperança nos dias difíceis. E nele também eu tenho encontrado saúde nos dias da enfermidade, no dia em que eu não estou bem. Nos dias que a mente não funciona bem, lendo a palavra do Senhor, eu me sinto saudável espiritualmente, fisicamente e psiquicamente. Por isso é que eu tenho vindo aqui dividir com você essa vida, essa palavra de vida e de paz, essa palavra de sabedoria, essa palavra que renova os nossos dias, porque só Ele pode e só Ele quer fazer da sua vida, como tem feito da minha vida, uma vida de esperança. Amém? Em Lucas 17, do 11 ao 19, a palavra de Deus diz que Jesus estava vindo pelo caminho e ele passava por Jerusalém e Samaria quando ele encontrou com 10 leprosos. Os 10 gritavam para ele e dizia: Senhor, nos cura. E Jesus, vendo-os, o curou. Disse: vão pelo caminho e cheguem lá e contem que vocês foram curados, dê o testemunho. Eu queria ler para vocês, diz assim, Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com eles. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os ouviu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe disse, e ele lhe agradeceu. Jesus disse aos homens que foram curados, eram 10, onde estão os outros? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levanta-se e vá, você está curado porque teve fé. Em 2012 eu tive uma crise existencial muito forte, foi uma crise terrível. Eu comecei a olhar para dentro da igreja e eu comecei a ver a ingratidão dos povos. Eu comecei a olhar ao meu redor, fora da igreja, e eu comecei a ver a ingratidão das pessoas. E eu comecei a sofrer muitíssimo com a ingratidão. Muitas vezes fazíamos coisas, tirávamos coisas de nós para dar a outro, e aí nós entendíamos o quê? Essa pessoa ela entende o que nós fizemos e o sacrifício que nós fizemos. E de repente a gente percebia que não havia nem gratidão e nem entendimento. Então eu comecei a questionar muitas coisas, comecei a viver coisas
mentalmente a imaginar coisas, a pensar coisas terríveis sobre as pessoas. E naquele ano, no próximo ano de 2013, Deus ministrou essa passagem em meu coração. Deus disse: filha, eu que saí da glória de meu Pai, saí da minha morada celestial, larguei o meu trono, larguei a minha vida, larguei a minha história para descer à terra, para comprar os gentios, para comprar os ímpios, para comprar o justo, para comprar todos vocês. Todavia, todos foram ingratos comigo, porque eles seriam gratos com você? O que difere você de mim? Eu sou Deus e comigo eles foram ingratos e agem com ingratidão até hoje. E nem por isso eu deixei de fazer o bem. Continue na sua fé, continue fazendo o bem, permaneça fazendo o bem, faça o bem. E eu pedi a Deus uma confirmação na palavra. Quando Deus me deu essa palavra de Lucas 17, do 11 ao 19, Deus ministrou profundamente no meu coração. E ali eu comecei a ter um entendimento do que é o mundo terrestre, do que é as pessoas, do que somos nós todos, porque eu posso me incluir também, né? E ali Deus ministrou algo tremendo no meu coração. Deus disse: independente se as pessoas têm ou não gratidão, fica na minha fé. Quem voltou para agradecer não foi um da casa, foi um estrangeiro. Então nós precisamos entender algo. Deus é, e Ele está na posição de Deus, e de lá, independente dos nossos sentimentos, Ele não sairá de lá. Ele permanece lá, independente se você for grato ou não. Concernente a nós, seres humanos, é diferente. Quando nós nos esforçamos ao máximo, quando nós empregamos toda a nossa força, todo o nosso entendimento, quando nós tiramos de nós para dar outrem, e esse outrem não agradece, nós nos sentimos o quê? Nós nos sentimos tristes. Por quê? Porque não houve um agradecimento, não houve uma palavra, não houve um muito obrigado, né? Mas isso, querido, não pode ser o suficiente para parar você. Porque quase me matou a ingratidão das pessoas. Mas não pode ser isso que vai matar você, porque o quase não fez verdade aquilo que Deus tinha preparado para mim. Independente se havia gratidão ou não, Deus tem uma história preparada para mim. E eu precisava naquele momento continuar ou parar, tomar uma decisão, me posicionar. E quando eu fui para os pés do Senhor, o Senhor me exortou e me ensinou com amor na palavra, nessa passagem. E Ele permanentemente disse para mim: permanece, fica firme. Não fizeram por mim, não farão por ti. E naquele momento, Deus, é como se Ele me desse de novo fôlego de vida. E eu voltasse de novo a ter vida. E eu comecei a viver novamente. Eu comecei de novo a buscar Deus, vendo as pessoas serem ingratas comigo. Todas as pessoas que eram ingratas permaneciam lá na minha vida, no mesmo lugar. Mas eu é que tinha caminhado para frente. Sabe por quê? Porque eu cresci em graça e em conhecimento. Porque eu amadureci na fé. Porque eu entendi que não é sobre aquilo que o outro fala ou faz a meu respeito, mas é sobre continuar no processo do caminho que Deus tem preparado para mim. Então, o que eu fiz? Eu permaneci. Oh, aleluia! E a palavra para você hoje é essa:
permaneça, não saia do lugar, não tire os seus pés do lugar da onde Deus colocou você por causa daquilo que estão fazendo ou estão fazendo contra você. Porque Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Para sempre. Permanecendo no sentido da gratidão, aqueles 10, um voltou, os outros 9 não voltou. Isso nos dá a entender o quê? Qual a lição nós tiramos disso? Haverá muito mais pessoas para te sugar do que pessoas para te apoiar. Haverá muito mais pessoas para te acusar do que pessoas para te agradecer. Aquele homem que voltou não deu força para Jesus continuar, porque Jesus é Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. Nele não havia pecado, nem desistência, nem fraquezas, ao ponto dele dizer assim: ai, Senhor, os outros 9 não voltou, então eu não vou continuar. Porque se fosse eu e você, às vezes nós faríamos isso. Olha, Senhor, não voltou 9, voltou só 1, então quer dizer que 9 é mais. E se 9 é mais e a maioria não voltou, então eu não vou fazer. Isso significa que o meu chamado não é chamado. Isso significa que eu estou enganado. Isso significa que eu estou enganada. Isso significa que não é para eu fazer. Isso significa que não há confirmação. Xaramanaga súbia canta lamas. Mas o Senhor, ele permaneceu. Não por causa daquele um que voltou, mas por causa do chamado dele, da missão que ele tinha e que ele teve e ele passou por ela. Ele permaneceu forte. Sabe o que Deus está falando comigo e com você aqui agora? Permaneça. Sabe por quê? Porque a maioria crucificou Jesus. A maioria seguiu ele, a maioria ouviu falar dele, a maioria caminhou com ele, mas a maioria sacrificou ele, a maioria crucificou o nosso Cristo. A maioria quer sacrificar você, a maioria quis me sacrificar. Mas o meu chamado, o seu chamado, não está na boca, nem no entendimento da maioria. Porque quando Deus fala comigo, ele não fala xaramanaga súbia canta lamas com a maioria, mas ele fala comigo no íntimo, no secreto do meu quarto. Quando ele fala com você, ele fala no secreto do teu quarto. No íntimo com você. Ele não vai testificar na maioria. Ele vai testificar em você. E só você sabe o que ele está falando. Só você sabe quem é Deus na sua vida. Só você sabe da onde ele resgatou você, da onde ele tirou você. Só você sabe o que ele fez da sua vida. Só você sabe o que ele fez de você. Ninguém mais sabe. Fica firme. Não desista. Não pare por conta das pessoas. Em nome de Jesus. Outra observação que nós devemos fazer aqui é: o Senhor, primeiro ele disse, vão. Ele nos chamou eles e curou. E os curou. Não, o Senhor, ele disse, vão no caminho. O Senhor, muitas vezes, ele está trabalhando a nossa fé. Se a gente pegar esse contexto inteiro, a gente vai entender que desde o início, Deus está ministrando sobre gratidão e fé. Desde o início, sobre gratidão
e fé. Gratidão e fé. Porque quando o Senhor disse, vai, o Senhor está mandando eles irem, o Senhor não os chamou para perto, disse, vem cá, deixa eu impor a minha mão sobre vocês e vocês serão curados. Não, o Senhor deu uma palavra e nessa palavra que foi lançada, eles tiveram que crer. Os 10 foram curados no caminho, mas apenas um voltou para agradecer. Por quê? Porque daqueles 10, além da gratidão, além da fé, ele teve a gratidão, perdão. Além da fé, ele teve a gratidão. Ele foi grato e ele voltou para agradecer. Mas, antes de tudo, ele precisou ter fé. Porque ele teve que ir pelo caminho e tomar posse daquela palavra que foi lançada sobre ele. Muitas vezes o Senhor está dizendo assim, eu te chamei, eu te remi, eu te escolhi, eu te dei inteligência, eu te dei sabedoria, eu te capacitei, eu estou dizendo para você que eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita, eu estou dizendo não se desanime, não se prostre, permaneça, continue e você ainda está tonto, olhando para a multidão e esperando a multidão dizer, levanta-te. Mas a multidão não vai fazer isso, querido. A multidão não vai fazer isso, querido. Você vai ter que levantar da cama, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que estudar a palavra de Deus e aprender com ele, sobre ele. Você vai ter que crescer em graça, em conhecimento, mas você vai ter que rasgar a incredulidade. Você vai ter que sair do lugar de incrédulo para o lugar de fé e no meio do caminho, no meio da trajetória, aprender sobre fé e sobre gratidão e poder voltar a ele e dizer, Senhor, me perdoa, porque o Senhor estava comigo desde o início, dizendo para mim que não é o que a multidão diz, mas que é o que o Senhor diz, e eu estou esperando a multidão me aplaudir. Eu estou esperando a multidão dizer, vai, levanta, vai lá, você é forte, você é corajoso. Mas isso não vai acontecer. Eles não vão dizer para você isso nunca. Porque tem uma passagem, um ditado popular que diz, nunca melhor do que eles. Igual talvez, abaixo, mas nunca melhor. Sempre vai aparecer homens e mulheres tentando parar você, te fazendo convites que não vêm de Deus, te colocando em cargos e ministérios que não é de Deus, te chamando para fazer coisas que não provém de Deus, para você ficar perdido no meio do caminho, mas esteja você e Deus alinhados. Você esteja alinhado com Deus. Sabe? Esteja firme no Senhor. Não deixa com que as vozes ao seu redor te tire daquilo que Deus tem para você, da trajetória, do caminho lá do início, da chamada de fé e de busca e de milagre. Se em 2012 eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, hoje eu estaria no mundo, afastada, desviada, fazendo tudo o contrário àquilo que a palavra de Deus me diz. Sabe por quê, meu amado? Sabe por quê? Viver Deus é renúncia. É impossível viver Deus e não renunciar. É impossível viver Deus e parar de ouvir e não parar de ouvir os outros. Você precisa entender uma coisa. Se você quer crescer com Deus, vá para o secreto. Vá para o secreto.
com Ele, para o seu quartinho de oração. Vá para a intimidade com Deus. Conheça Ele. Saiba que Ele é bom e que a sua fidelidade dura para sempre. Tem uma passagem que está no Salmo 103:1 que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O Senhor, ele está nos dizendo algo. Ele está dizendo que Ele aprova um coração grato. Ele está dizendo que o coração grato alegra Ele. Lá em 1 Crônicas 16:29 diz assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no resplendor da sua santidade. Oh, glória, aleluia! É impossível ler a palavra de Deus e não viver a palavra de Deus e não ter intimidade com Ele. É impossível. Se você quer ser ou ter ou viver aquilo que Deus preparou para a sua jornada, seja grato a Deus. Em primeiríssimo lugar, seja grato a Ele, que a sua alma possa bendizê-lo, que o seu espírito, a sua carne possa bendizê-lo, que o seu entendimento possa bendizê-lo. Que o Senhor venha ser o seu ar, o seu fôlego, o seu piso, as suas asas, que o Senhor venha ser tudo para você. A palavra de Deus é uma, e ela é verdadeira, e ela é fiel, e ela é justa, e ela te ensina, e ela exorta você, e ela te ensina também a ser grato, ter um coração grato. E é tão lindo, sabe por quê? Porque se você aprende a ter gratidão para com Deus, você aprende também a ser grato para com os homens. O que acontece aqui nessa passagem? Quando aquele único é grato a Deus, ele volta adorando, ele volta glorificando o nome de Deus, ele se prostra aos pés de Jesus, ele agradece, ele é agradecido. O Senhor diz para ele: a tua fé te salvou, vai e conte aos demais. Quando ele volta, imagina esse voltando, é você, sou eu. Quando eu estava perdida e o Senhor me encontrou, Ele me curou, Ele me restaurou, Ele tirou as feridas, os carrapichos e Ele foi tratando no meu íntimo. Não foi fácil, não foi. Eu levei 4 anos para ser restaurada, para ser curada, para ser trabalhada, e sou trabalhada 19 anos depois. Eu tenho 30 anos que eu conheço o Evangelho, mas eu tenho 19 anos que eu voltei para o Evangelho. Esses 19 anos foi fácil? Não. 4 deles foi sendo desconstruída. Foi Deus tirando de mim tudo aquilo que eu aprendi no mundo e que era sofisma. Mas agora, 15 anos, durante esses 15 anos, é vivendo e contando os milagres de Deus, andando por aí. A palavra de Deus, ela diz que quando nós estamos semeando, nós pegamos os molhos nas nossas mãos, nós vamos chorando, gemendo e plantando. Mas na hora de colher, nós voltamos regozijando de alegria. Eu acredito que quando a Bíblia diz sobre regozijo, eu acredito que nós reinaremos com Cristo na terra, sim. Mas eu acredito que esse é para um outro tempo. O que eu entendo da palavra de Deus
dizendo para aquele homem, Jesus dizendo para aquele homem, a tua fé te salvou. Ou seja, exercidamente, a primeira coisa que plainou no contexto foi a fé. Porque primeiro eles gritaram, Jesus, mestre, cura-nos. Eles estavam desolados, isolados, tristes, abandonados, mas o caminho ao longe eles viram Jesus. Então a primeira coisa que houve ali foi o quê? Esperança, fé, esperança e fé. E a terceira coisa, gratidão. Nós precisamos ter um coração grato. Quando nós somos gratos, nós aprendemos. E sobre esses 3 princípios, esperança, fé e gratidão, nós aprendemos algo que é incrível e que permeia o mundo cristão, que permeia a nossa comunhão sobre a mesa. Ontem eu recebi queridos amigos dentro da minha casa e sentados na mesa nós pudemos ali compartilhar o pão e dividir sobre testemunhos, sobre renúncia, sobre vir para a presença de Deus, e nós aprendemos uns com os outros. Essa palavra nos diz algo assim: eles estavam em 10, caminhando juntos, pediram o mesmo milagre, iam para o mesmo caminho, mas tinham corações e intenções diferentes. Trajetos que até um determinado tempo estão juntos, mas que dali por diante, de algum momento em diante, serão separados. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Hebreus 4:12. Nós precisamos entender o que? Na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós vamos andar com pessoas, conviver com pessoas, assentarmos à mesa com pessoas, sermos recebidos por pessoas e vamos também receber pessoas. Mas nós não podemos confundir a trajetória. Eu não posso ser fulano e beltrano, e fulano e beltrano não pode ser eu. Cada um de nós temos uma história com o Senhor. Eu não posso imitá-los e eles não devem me imitar. O que nós podemos fazer então, missionária Cris? Nós podemos sim admirar a palavra de Deus, o testemunho puro, genuíno de Deus na vida de um irmão ou de uma irmã. E temos também que ter o coração grato por pessoas que têm se sacrificado ao longo da vida para ministrar a palavra de Deus, fazendo visitas, fazendo cura, sendo usado por Deus de alguma forma. Mas eu acredito que a melhor forma de mostrar por essa determinada pessoa um coração grato é orando por ela. Ore, intercede pelas pessoas que você é grato. Nós vivemos numa era onde o evangelho será muito perseguido e aonde a frieza espiritual está cercando o povo de Deus. Nós precisamos entender que quando o povo foi tirado do Egito e quando o povo só precisava durante 40 dias cortar o deserto para chegar na terra prometida, Deus permitiu com que eles vivessem ali por 40 anos porque eles eram murmuradores, ingratos, profanos, idólatras,
viviam reclamando de milagres que eu tenho certeza absoluta que eu e você amaríamos viver. Imagina eu nunca mais precisar comprar uma peça de roupa, eu nunca mais precisar comprar algo para mim, não precisar morrer de trabalhar ou trabalhar muitíssimo. Eu conheço pessoas que fazem 12, 13, 14 horas de trabalho para poder conseguir colocar a sua vida em ordem financeiramente. Imagina você não ter que se esforçar tanto e ter tudo ali aos pés, ao seu tempo. Eu conheci um pastor que certa feita, ele disse para mim assim: missionária Cris, quem tem fé e unção ganha, quem não tem, tem que trabalhar. E eu reformulei a frase: quem tem unção ganha, quem tem dinheiro compra. O que você quer? Dinheiro ou unção? Porque o Senhor, Ele pode te dar unção e te dar todas as outras coisas. Não que a palavra dele seja, se você me adorar, eu vou enriquecer você. Não, não, não. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo quando a palavra de Deus diz que se você, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos será acrescentadas. Amém? Todas as outras coisas vos será acrescentadas. Quando Deus disse todas, é todas mesmo, inclusive a sua saúde. A sua saúde física, mental, a sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida conjugal, todas as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor vai te ensinar, o Senhor vai te mostrar o caminho, o Senhor vai orientar você. Ele não vai deixar você parar se você for grato a Deus, se você agradecer a Deus. Eu queria ler uma outra passagem que diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, aleluia, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação presente a ser revelada, oh aleluia, no último tempo. 1 Pedro 1, de 3 a 5. Fé, queridos, a fé te guarda, a fé te protege, a fé te dá direção. Xaramanaga, súbia, canta, lamas. A fé te orienta, a fé te dá um norte. Quando você tem fé nas Sagradas Escrituras, quando você ouve a palavra de Deus, quando você crê na palavra que você lê, na palavra que você busca, o Senhor, Ele renova você. Ele restaura a sua vida, Ele muda a sua trajetória, porque a Bíblia diz também que o fazer planos é do homem, mas o dirigir dos passos vem do Senhor. Ele é hoje e será para sempre. Aleluia. Ele é hoje e Ele será para sempre o mesmo guardião, o mesmo protetor, o mesmo Deus de amor, o mesmo Pai de amor. Ele será aquele mesmo Deus que protegeu o povo desde o início.
que orientou, que deu direção, que guardou, que protegeu, que vestiu, que deu de comer, que deu de beber, que abriu rios. Aleluia! Ele abriu rios no deserto. Ele abriu o mar vermelho. Ele fez cair comida do céu. Esse é o nosso Deus. Ele é muito bom. Ele é bom, ele é fiel. Se você servir a ele, se você honrar ele, se você der glórias para ele, se você for fiel somente a ele, se você adorar somente a ele, ele é fiel e justo para entender as suas necessidades e para ajudar você naquilo que você precisa e para desviar os seus pés do caminho do mal e para guiar os seus pés para o lugar certo. Ele é Deus e Ele quer ajudar você. Ele quer restaurar você. Ele quer mudar a sua história e a sua trajetória. Se você tiver um coração grato, tenha um coração grato. E o Senhor, nosso Deus, vai mudar a sua vida. Se você tiver um coração grato a Deus, você também terá um coração grato aos homens. E isso agrada a Deus. Vamos orar? Pai, torna os nossos corações um coração grato. Faz dos nossos corações um coração segundo o teu coração. Que nós possamos descobrir no Senhor quem nós realmente somos. E que nós possamos encontrar tudo de bom que está escondido em Ti, que está e que pode ser revelados para aqueles que Te buscam. Porque a Tua palavra diz que aqueles que Te buscam Te acharão. A Tua palavra diz que aqueles que batem, abre-se-vos-á. A Tua palavra diz que aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, o Senhor mesmo com os Teus olhos, aleluia, o achará. Senhor, faça de nós, de todos nós, verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, para que nós possamos, ó Pai, seguir a nossa trajetória entendendo que esse tempo é um tempo de renúncia, mas que também é um tempo de demonstrarmos gratidão para contigo em primeiro lugar e depois para com os homens. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu queria pedir a você que você compartilhe esse vídeo. Eu sei que é tão triste quando nós escutamos uma palavra maravilhosa e no final sempre tem essa... Compartilhe. É difícil, não é? Mas não é. Deus, Ele disse que nós precisamos proclamar o Evangelho. Nós precisamos proclamar. Nós temos muita facilidade em compartilhar vídeos engraçados, vídeos que não acrescentem nada. Mas o que nós precisamos de fato compartilhar é a palavra de Deus. E eu queria pedir a você, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comente nesse vídeo. Fale aqui sobre o que você gostaria que Deus mudasse a sua vida, a sua trajetória, os entendimentos que você teve e o que você queria alcançar do reino de Deus, para que nós possamos juntos crescer em graça e em conhecimento. Deus te abençoe e te guarda. Deus faça resplandecer sobre ti a glória e a paz dele. Que o Senhor possa trazer sobre a sua família toda a sorte de bênção. E que você venha ser o sal da terra e a luz do mundo na vida dessa humanidade que nesse momento se encontra completamente perdidos. O ser humano está precisando de Deus. E eu e você
nós estamos sendo estabelecidos na glória de Deus. Então, isso significa que nós estamos em Cristo e nós temos legalidade em Cristo para falar de Cristo para a humanidade que está perdida. Amém, querido? Deus te abençoe. Muito obrigada.